senta e vai colocando as coisas lá. Aham. Eu, cada hora, tenho que ir lá e alterar ou eu confundi um aluno que tem o mesmo nome de outro, sabe? Não olhei o sobrenome, cada hora é uma coisa. Ou o aluno acha que enviou, mas lá no sistema não está, sabe? Eu acho que aconteceu algum problema na internet dele, né? Essas coisinhas assim. Acontecem. Bom, eu já consegui entrar aqui pelo computador, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Os grupos de estudos, Atanásio, estão sendo elaborados pelos meninos do laboratório. Eles mesmos tomaram a iniciativa e hoje a gente está, acho que já no terceiro ou quarto encontro do grupo de estudo. E tem sido muito legal. Isso é muito bom, né, para o crescimento profissional deles, né? Bom que eles tomarem Isso. iniciativa. Mônica, É bom que eles tomaram a iniciativa. eu estou pronto aqui, tá? Se você quiser começar aí. Tá, joia. Vou passar a palavra para o Felipe, né? Já agradecendo novamente ao professor Atanásio a disponibilidade, né? Ainda mais esse período agora que é mais final de período, né? São várias demandas, né? A gente sabe que o professor Atanásio é super atarefado. Então, a gente agradece demais, Atanásio, a sua participação. Ainda mais uma Boa noite palestra a tão todos. interessante como essa. Obrigado, Monique. Boa noite a todos, boa noite, professor. É muita alegria a gente estar aqui mais uma vez no encontro. Hoje com um assunto muito importante, né, que é redação científica, que é algo que a gente precisa durante a graduação e até depois, que está aí a todo momento para trabalho, para artigo, e a gente realmente precisa. Então, o professor Atanásio, ele é formado em Biologia pela UFV, é mestre, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em Agricultura pela Universidade Estadual Paulista, e atualmente ele é professor aí do IFES Campos Alegre. Eu acho que todo mundo já conhece ele, já chegou a ter uma disciplina, um contato. Então, professor, seja bem-vindo, pode ficar à vontade aí, e pode compartilhar, pode passar aí, se alguém tiver alguma dúvida, durante a apresentação, guarda aí sua nota e aguarda aí sua dúvida, que no final a gente tenta esclarecer e essas dúvidas ou alguma pergunta. Tá bom? Muito obrigado a todos. Professor, está com a palavra. Bom, inicialmente, boa noite a todos que estão participando aí e agradecer pelo convite, né, por estar participando com esse tema justamente da redação científica, né, que, como você falou, é muito importante para a nossa formação, né, para a nossa vida como um todo. E qualquer coisa aí, tá? Se der algum problema no som, qualquer coisa, é só vocês me avisarem aí, tá? Como o meu computador não tem o microfone para falar, então eu estou compartilhando a tela pelo computador e estou falando pelo celular, tá bom? Qualquer coisa, é só vocês me avisarem. Nós que te agradecemos, professor Atanásio, a sua disponibilidade de estar aqui nesse momento. Cheguei um pouquinho atrasada, mas é muito bacana contar com a sua participação nesse momento aqui com a gente hoje, tá? Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. É sempre muito bom te ouvir, tá? Obrigado. Bom, antes da gente falar, então, propriamente da redação em si, eu só mostrar isso aqui, eu mostrei até naquela oficina lá do dia do EBio, né? Eu vou tentar ser mais rápido aqui, e no final, né, vai estar aberto para pergunta, qualquer dúvida, a gente está aqui para esclarecer na medida que a gente souber responder, tá? Isso aqui é só para todo mundo estar ciente que no IFES a gente tem disponibilidade, né, está disponibilizado para nós o portal de periódicos da CAPES, e não é o portal gratuito. O portal que a gente tem acesso é o portal pago, que ele é completo, que tem uma grande quantidade de recursos disponíveis para a gente lá, né? E muitas vezes a gente passa aí 4, 5 anos aí dentro da instituição, às vezes faz até o mestrado, e
não fica talvez sabendo ou não utiliza essa ferramenta que o IFES disponibilizou, uma ferramenta paga, né? Não é a CAPES, paga um dinheiro muito alto, né? O CAPES não, o Instituto paga para a CAPES, na verdade, né? Para a gente poder ter acesso, um dinheiro muito alto, a gente precisa usar mais, né? O endereço dele é esse que aparece aqui em cima, periódicos.capes, e para eu entrar como aluno do IFES, ou como funcionário, ou como professor, né, não importa aí, né, desde que eu tenha uma matrícula no IFES, eu consigo ter o acesso, então a gente entra no portal, vai aparecer essa caixinha branca aqui que não dá para ler, que ela vai estar escrita aqui que a gente está na parte gratuita do portal. Aí a gente fecha, vem aqui em cima nesse menu onde está a setinha aqui, está escrito aqui acesso CAF, isso que está escrito aqui, né? Que eu coloquei passo 2. E daqui a gente abre essa caixinha, digita então aqui as informações que ele vai pedir aqui. Qual é a nossa instituição, você vem aqui, digita IFES, né? Vai aparecer uma lista aqui. Você digitou a sigla, aparece o nome, você clica em cima do nome que vai aparecer para você, né? Uma vez que você especificou, já está aqui, ó, Instituto Federal do Espírito Santo, que é o nosso caso, né? Mas todas as instituições federais têm acesso, né? Você vai clicar aqui no enviar, e aí ele vai abrir essa tela aqui que vai te pedir o seu login, a sua senha, né? E aí, se você tem uma matrícula, como aqui, né? Se você for um servidor, o CIAP, se for aluno, o número de matrícula. E a senha que utiliza para acessar o acadêmico lá. Você coloca aqui, ele vai te remeter, então, aqui, tem que dar o aceite de alguma coisa aqui, faz o login aqui, e ele vai te remeter para dentro do portal de periódicos, né? É nessa tela aqui, na verdade, que você tem que dar o aceite aqui, aí o agree aqui, né? Dizer que você aceita uma dessas opções que está marcada aqui, aceita. E aí você entra no portal para você fazer a sua busca. Como no caso específico desse grupo que a gente está compartilhando hoje, é um grupo da área de genética, biologia molecular, né? Eu não entrei no portal, mas eu peguei alguns trabalhos publicados aí com Pimenta, né, que é a área de pesquisa aí, né, da Monique, a gente poder conversar um pouquinho, né, mas aonde eu encontraria isso? Vindo aqui onde está escrito busca, eu tenho assunto, periódico, eu posso procurar aqui qual a revista onde talvez o trabalho foi publicado, então eu sei o nome da revista, eu insiro aqui onde está em branco aqui, clica no enviar, a revista vai abrir. Se você já sabe qual é o assunto que você quer buscar, você já digita também o assunto, clica em enviar, e aí vai abrir uma opção, né, uma série de opções. Na verdade, aqui é porque isso aqui é assunto lá do meu mestrado, né, que trabalhei com reprodução de peixe. Então, coloquei aqui, ele vai me mostrar vários trabalhos que foram publicados sobre esse assunto que eu estou querendo pesquisar, e é só eu ir aqui onde a seta vermelha está apontando, onde está escrito aqui artigo, ou aqui onde tem o azul, que é o nome dele, e esse artigo ele vai abrir, né, ele vai dizer para mim aqui se o artigo está disponível ou não aqui dentro do portal. Tá? Lembrando que, apesar do portal ser pago, nem tudo aquilo que você quiser pesquisar você vai encontrar dentro do portal. Já aconteceu comigo na disciplina de redação, que a gente encontrar fora do portal, no Google mesmo, a gente encontrar trabalho que dentro do portal a gente não encontrou, mas no portal a quantidade de recursos é maior e a possibilidade de você encontrar o que você quer dentro do portal ela é muito maior, né? E o material que está aqui é um material que tem uma qualidade, porque são revistas que estão aqui dentro, estão indexadas, né? Então, elas têm uma qualidade, um respaldo científico melhor, né? E é importante, então, a gente procurar aqui dentro, né? Aí você quer saber, assim, eu quero mandar o meu trabalho para alguma revista, e quero saber se a revista é bem qualificada dentro da área que eu quero trabalhar. Então, você vai aqui na plataforma Sucupira, que é um outro site diferente,
pertence lá ao CNPq, tá, né, tem a ver com a CAPES também, mas é outra plataforma diferente. Você pode digitar a plataforma Sucupira, ela vai aparecer para você. Essas informações aqui você pode pular, não tem necessidade, mas se você quiser, você marca alguma coisa aqui, não tem problema, tá? Mas isso aqui você pode pular essas telas que eu estou passando aqui. E quando chegar aqui embaixo, ele vai te perguntar qual é o evento de classificação que a gente quer trabalhar com ele, né? Por enquanto, até hoje, a última vez que eu abri, acho que foi ontem ou anteontem, né, que eu estou aí tentando terminar aí uns 2 artigos que eu preciso mandar para publicação. Então, ainda não foi publicado o evento de classificação de 2017 até 2020. Ele já está pronto, mas não foi publicado ainda, né? Então, o que está valendo é esse aqui de 2016. Se vocês forem procurar aqui dentro da plataforma, esse de 2016, que é o mais atualizado, e o de 2020, ele está para ser publicado, não sei quando ele vai ser publicado, mas já está para ser publicado, né? Vem uma nova classificação, tudo foi atualizado. Então, as revistas, elas mudaram bastante a classificação. Eu tive acesso ao documento, né, não oficial, mas eu tive acesso à classificação, só que não está publicado, a gente não pode utilizar, porque enquanto não for publicado, ele não está valendo para a gente ainda, né? Então, aqui é para você colocar aqui o nome da revista, a área que você quer pesquisar. No nosso caso aqui, a grande maioria seria a área de ciências agrárias, né? E biologia molecular, eu não sei dizer dentro da biologia, porque tem ciências biológicas 1, 2 e 3. Aí eu não sei se é na ciência biológica 2, né, que vai estar a parte da genética, não sei dizer isso com certeza, que é a área que eu trabalho dentro da biologia é biodiversidade. A biodiversidade, ela foi separada, então ela não fica mais como ciências biológicas, né? Então, dentro das ciências biológicas, tem dividido 1, 2 e 3, mas é só você abrir que lá vai aparecer para você quais assuntos da biologia estão dentro de cada área daquelas. E quem está na área mais agronômica é as ciências agrárias 1, que a gente precisa procurar aqui, né? Alguns de nós também da zootecnia, porque como a gente tem o curso de aquicultura, então entra dentro da zootecnia, mas a zootecnia está dentro da área maior, que é as ciências agrárias, né? Uma outra coisa que o IFES deu acesso para a gente, que eu acho muito interessante, muito importante, é o acesso à coleção de norma da BNT, né? Essas normas são caras, a gente, para ter acesso, precisa comprar, não é gratuito, né? Mas enquanto a gente tem alguma ligação com o IFES, a gente tem acesso gratuito, porque o IFES está pagando, não é que o acesso é gratuito, é o IFES que está pagando. Eu, Atanásio, não vou ter que pagar, né? Ana Paula, Monia, que você é aluno, não vai ter que pagar, mas o IFES está pagando para a gente ter acesso. Então, o IFES comprou essa coleção, disponibilizou para a gente nesse endereço que está aí, tá? Esse material aqui, essa apresentação, eu disponibilizo ela, não tem problema, no final aqui eu posso deixá-la disponível para quem tiver interesse, tá? E o endereço está aqui. Então, você quer saber lá, uma norma da BNT para publicar um artigo. Então, você pode entrar aqui por esse endereço e você consegue acessar, você não vai precisar pagar pela norma, tá? Como eu disse, é caro, né? Eu pagava antigamente, a gente paga caro, e daí a 5 anos ela não serve mais, porque elas estão sendo sempre atualizadas, e a gente não consegue acompanhar. Então, é um serviço importante que o IFES disponibilizou para a gente, né? Que a gente deveria aproveitar mais. A diferença é que o portal de periódicos, pelo acesso chamado CAF, eu consigo acessar ele aqui dentro da minha casa. Mas a coleção de norma da BNT eu só consigo acessar se eu estiver dentro do IFES, usando um computador do IFES. Não adianta eu levar o meu notebook de casa e tentar usar. Tem que ser um computador, uma máquina que pertence à instituição, e eu tenho que estar dentro da instituição usando a internet da instituição, mas está disponível lá para quem quiser consultar.
Para quem tem dificuldade de saber, né, e eu acho que isso todo mundo tem, eu também tenho, né, porque não é uma coisa, eu sei isso de cor, não, eu não sei isso de cor, eu tenho muita dúvida, mas eu estou sempre abrindo isso aqui, vasculhando e procurando. Então, toda vez que eu tenho dúvida, eu procuro nesses manuais. Eu tenho vários deles aqui. Esse daqui é interessante porque ele é online, é um site, né, o endereço dele está logo aqui em cima. É um manual da PUC do Rio Grande do Sul, ele fica online, você não precisa salvar ele, é só você abrir e consultar. Então, ele é um manual que a gente chama de manual de estilo. Né? Eu tenho dúvida como é que eu escrevo data, por exemplo. Ele está me ensinando aqui como é que eu escrevo data. Como é que eu escrevo hora corretamente, uma coisa que as pessoas escrevem muito errado. Né? Então, ele está me dando aqui ó, a forma de escrever a hora redonda, a hora quebrada, explicando direitinho como é que é. Eu quero saber como é que escreve uma sigla. Vocês estão vendo que tem um menu aqui na esquerda. Então, qualquer coisa que você tiver dúvida de redação, como escrever uma sigla, um pronome de tratamento, como é que escreve a abreviatura de mestre, né? O pessoal coloca lá MSC, isso não é correto. A abreviatura de mestre é ME ponto, né? A abreviatura de doutor, DR ponto, DSC. E MSC, que é uma sigla que o pessoal usa para quem tem título obtido fora do Brasil. Então, a gente padroniza, usa como se fosse correto, mas não é. Né? Então, nesse manual de estilo, você encontra essas informações, como escrever corretamente essas coisas. Falando especificamente agora, então, da questão redação, né? Eu trabalhar um pouquinho a questão da argumentação lógica, eu coloquei isso aqui só para um lembrete. A linguagem de um texto científico, um texto técnico, mesmo que ele não seja científico, aí a gente tem que diferenciar, porque existe o texto de divulgação, aquela revista chamada Magazine, que ela quer só mesmo fazer uma divulgação. O texto dela é um texto técnico, mas não é necessariamente um texto científico. Ele não exige referências, né? Ele não exige nada disso, mas você tem que ter um certo conhecimento técnico do assunto que você está falando. Eu não me lembro agora na área de biologia, se alguém lembrar, depois pode falar, uma revista que seja de divulgação, assim, chamada Magazine, mas na área da aquicultura a gente tem aquela revista Panorama da Aquicultura, por exemplo, né? Sai todo mês ali, ela é destinada não ao público científico, ela é destinada ao produtor que quer trabalhar com aquicultura. Então, sei lá, uma revista de jardinagem, por exemplo, né, que ensina as técnicas ali que você cuidar da planta. Então, isso seria um texto de divulgação, é um texto técnico, ele precisa que a linguagem seja objetiva, eu não posso estar ali falando qual é a minha opinião pessoal a respeito do assunto. Quando eu vou trazer para a redação científica propriamente dita, que é outro tipo de texto, a minha linguagem também não pode ser subjetiva, eu não posso sair por aí falando daquilo que eu penso na minha cabeça, que eu acho que é certo, que eu acredito, e sair dizendo para as outras pessoas que aquilo é o correto, sendo que eu não tenho a informação. Então, eu preciso ser coerente com aquilo que está na literatura. Né? Esse material aqui, ó, esse livro, A Redação pelo Parágrafo, ele ajuda, se alguém tiver interesse, vocês podem baixar ele, o que está escrito aqui embaixo, eu fiz um apanhado dele, ele está disponível em PDF na internet, nesse endereço que eu coloquei aqui, se alguém quiser depois baixar ele, dá uma lida, tá? Ele não trata especificamente de texto científico, mas ele trata muito bem como é que a gente constrói parágrafo. Para construir parágrafo, eu acho assim que no texto científico é uma das grandes dificuldades que eu observo, que eu corrijo muito trabalho, eu escrevo muito, mas eu também corrijo muito, né? E não sei aí qual foi a forma que eu adquiri em função disso daí, mas todo mundo me procura, alunos de todos os cursos, às vezes até professores e colegas, procura para pedir para ajudar a corrigir trabalho, né? Então, a grande dificuldade que eu observo é das pessoas na construção do parágrafo, como é que um parágrafo deve ser bem estruturado. Tem gente que coloca assim,
uma frase, aí coloca um ponto final, aí acha que aquela frase é um parágrafo, e aí divide e vai para frente. Outro escreve uma página inteira, 2 páginas inteiras, não coloca divisão nenhuma, e não consegue perceber aonde que o parágrafo terminou, e vai começar o seu próximo parágrafo. Então, essa dificuldade da escrita que a gente precisa superar é treinamento, é um treinamento diário, tá? Vocês achassem, vocês me convidaram para uma oficina sobre redação, né? Eu entendo que, né, sei lá o que eu falei, alguma coisa, né? Esse caso, sabendo aí da minha pessoa, para me convidar para esse assunto aqui, né? Da minha fama, chegou em algum lugar aí. Mas dizer que eu tenho facilidade para escrever, eu nunca falei com ninguém que eu tenho facilidade para escrever. Muito pelo contrário, eu demoro muito para escrever, né? Mas eu sou enjoado, eu corrijo demais, eu nunca acho que o texto fica bom, e às vezes ele chega num ponto que, quando você tenta melhorar mais, aí você já começa a estragar o que você escreveu. Ele fica bom, você quer corrigir mais um pouco, aí já não fica bom mais, aí você tem que voltar atrás. Então, a gente tem que sempre usando o bom senso, é um treinamento, é importante conhecer gramática e é importante a leitura, tá? Um outro erro muito comum, estou falando de um aluno agora que eu estou corrigindo o TCC dele, todo dia ele me manda aqui uma mensagem, toda hora, na verdade, me cobrando se eu já li o que ele mandou, se eu já corrigi, não sei o que, de minuto em minuto, né? Só que eu mando como é que fala, sugestões para ele, e ele não consegue trabalhar, né? E aí, mas fica me cobrando se eu vou ajudar ele ou não. E aí, o que que ele falou para mim? Que ele vai lendo, ele pega um texto aqui, coloca que ele vai lendo aquele texto e vai escrevendo em cima daquele texto. E esse é um grande erro. Por que que isso é um grande erro? Porque eu não posso pegar um único texto ali que eu olhei e achei alguma coisa nele e já sair escrevendo sobre aquilo. Eu tenho que pegar vários textos, eu tenho que ler, fazer um apanhado, entender o que que o autor está falando. Aí, à medida que eu ler vários outros trabalhos, eu vou perceber que eles vão falando a mesma coisa, um fala a mesma coisa que o outro, né? E aquilo eu vou elaborando na minha cabeça. Depois que eu tiver lido, então, várias coisas, aí eu estou pronto para sentar e começar a escrever. Então, não posso pegar, igual o pessoal fala, eu peguei esse texto aqui, abri, está escrito esse parágrafo aqui, eu pego esse parágrafo aqui e coloco lá no meu trabalho. Isso não é correto. O que é correto? O que a gente chama de fichamento da fonte, que aluno hoje não quer mais fazer, né? Antigamente, eu fiz lá na minha graduação, eu fiz fichamento quando eu fiz a disciplina de metodologia. Eu escrevi um projeto, o professor me exigiu, na escrita do projeto, executar o projeto que eu escrevi, escrever o resultado, e eu tinha que mostrar para ele o fichamento de todas as fontes que eu li. Então, o que é fichamento? Hoje eu preciso escrever, chama porque a gente pegava aquela fichinha, igual o professor também usava antigamente, comprava na papelaria lá uma fichinha, né? E você fazia umas anotações ali. Hoje em dia você não precisa fazer no papel, no próprio PDF, aqui tem do lado, aqui no Adobe, aqui, você pode selecionar, por exemplo, e marcar em amarelo partes do texto que tem algo que é importante para o que você precisa. Então, você seleciona os pedaços do texto que estão interessantes para você, coloca um comentário do lado para saber por que aquilo é importante para você. E quando você tiver feito isso várias vezes, depois de ter lido vários textos, aí sim, aí você está preparado para sentar e escrever o seu, que aí não vai ser plágio daquele que você está lendo, certo? Por que que eu tenho dificuldade e faço muito plágio? Porque como eu li só esse que está aqui na minha frente, não li os outros, então fica difícil para mim formular o texto na minha cabeça. Então eu pego o que está escrito aqui, copio para lá e acho que está tudo bem, né? Aluno geralmente fala isso para mim. Eu copiei os textos porque como tinha a citação do autor, eu achei que estava correto, que eu podia copiar, mas você não pode copiar. Se você copiou a estrutura gramatical que está aqui,
ela não pertence àquele autor que está citado ali, ela pertence a quem escreveu. Então, ela não pertence a mim, né, e não pertence a você, e nem àquele que está citado, ela pertence a quem escreveu. Você tem que escrever de novo, lá embaixo tem o exemplo, e a gente não pode nunca, jamais copiar nada que a gente encontrou pronto em lugar nenhum, que isso caracteriza plágio, tá? Aí passa, então, eu sou autor do trabalho, eu vou escrever outro trabalho, eu estou pegando um trabalho meu. Peguei um trecho meu e copiei para o novo trabalho que eu estou escrevendo. É problema? É problema, sim. Chama autoplágio. E isso também vai ser criticado, certo? Se eu mandar um resumo para um congresso, no meu caso específico, o Congresso de Ecologia, né, que é resumo de 2 páginas, a gente manda, às vezes, lá 5, 10 resumos, depende de quando tem aluno trabalhando lá no laboratório. Então, se eu fizer 5 introduções de 5 resumos, uma introdução for cópia da outra, porque eu mesmo sou autor, eles me devolvem o resumo e falam para mim, cada resumo tem que ter a sua introdução própria, não pode ser cópia uma da outra. Tá? Isso já me aconteceu também. Então, estou falando assim, coisas que eu vou lembrando, que é só importante, a gente tem que estar ciente dessas coisas. Tá? Você tem que sempre escrever o seu texto. Para isso, você precisa entender a estrutura de parágrafo e organizar ideias. Então, aqui ele está falando, eu não vou ler. Tá? Se vocês quiserem ter o texto com vocês, ele fica disponível, está corrigido, está certinho. Passei a tarde toda aqui acabando de arrumar, né, para que eu tinha feito essa apresentação lá no EBI, mas eu melhorei, mudei algumas coisas, ele está certinho, fica para vocês. Né? Não vou ler ele aqui, porque nem teria lógica eu fazer isso. Tá? Então, algumas coisas vocês leem, mas só pensar aqui, ó, primeiro, conceito de parágrafo. 2 princípios que você precisa observar. Todas as ideias do parágrafo têm que estar organizadas e concentradas ao redor de uma ideia central que vai formar um raciocínio. Né? Eu quero falar, eu estou tentando, assim, trabalhar dentro da ótica de vocês. Quero trabalhar com um acesso de pimenta lá, por exemplo. Então, qual que vai ser a minha ideia central que vai organizar o meu parágrafo? Eu quero falar sobre melhoramento genético de um determinado gênero de pimenta. Eu posso colocar a primeira frase do meu parágrafo dizendo sobre melhoramento genético de pimenta, como é que isso, né, acontece ou não no Brasil. É um texto lá embaixo, que a gente vai mostrar depois. Então, eu poderia começar, que essa ideia que vai centralizar o meu parágrafo seria uma primeira ideia falando sobre melhoramento genético da pimenteira, por exemplo. E aí eu vou desenvolver o meu parágrafo, as outras ideias ao redor dessa ideia inicial, explicando o que é o melhoramento genético e alguma coisa assim, por exemplo, como que ele seria feito e, por exemplo, qual é a situação no Brasil em relação ao melhoramento genético de pimenta, como é que está o estado da arte que a gente fala, até que ponto já foi feito, o que ainda falta fazer. Se eu não consigo colocar todas essas informações em um único parágrafo, eu vou dividir em outros parágrafos, lembrando do conceito número 2, que cada parágrafo que vier à frente, ele precisa ter uma ligação lógica com o parágrafo anterior, para dar coerência no texto que eu estou trabalhando. Né? A gente organiza, então, aqui uma ideia central, que é a ideia-chave, depois a gente explica essa ideia no parágrafo. Então, o que é que a estrutura do parágrafo contém? Aqui tem um exemplo que não tem nada a ver com a nossa vida aqui, mas é um exemplo que estava ali no livro. O que está em negrito aqui, só para a gente adiantar aqui, o que está em negrito aqui é a frase-chave que ele chama aqui, que vai fundamentar o restante do parágrafo que eu vou escrever. Como eu disse, o parágrafo não é assim, quando eu coloco o ponto, eu terminei o parágrafo. Isso não é verdade, porque tem gente que escreve um tanto de linha desse que vocês estão vendo aqui,
não coloca nenhum ponto, às vezes, nem uma vírgula, aí quando ele põe um ponto final só aqui, depois disso tudo aqui, põe um ponto final aqui, ele acha que ele terminou o parágrafo, aí ele abre um novo parágrafo aqui embaixo, isso está errado. Primeiro, você tem que ter cuidado com a pontuação, ela interfere na leitura e no entendimento do que você quer falar. Se eu escrevo uma frase longa demais aqui, ó, 1, 2, 3, tem 6 linhas aqui, imagina escrever 6 linhas inteiras e não usar nenhum ponto, e só colocando vírgula, por exemplo, até o final, e não colocar nenhum ponto aqui no meio. A pessoa vai ler, quando ela chegar no final, ela não sabe mais o que ela estava lendo lá no começo, né? Embola tudo na cabeça dela. Então, a gente tem que ter cuidado com a pontuação, com a gramática, fazer pontuação correta, não colocar frase longa demais, não colocar frase curta demais também, evitar todo tipo de comentário que seja subjetivo, que seja pessoal. Eu falar assim, ó, tal fato é muito importante, ele é muito importante na minha opinião, ou ele é muito importante na opinião da comunidade científica. Se for a minha opinião pessoal, eu não escrevo que ele é muito importante. Né? Coisa assim, é extremamente raro tal coisa. Por exemplo, esse extremamente é a opinião minha ou é a opinião da literatura. Então, são certos tipos de expressão que a gente precisa evitar, porque compromete o trabalho que a gente está fazendo. Nesse exemplo que eu estou colocando aqui, então está aqui, ó, ao cuidar do gado, o peão monta e governa os cavalos sem maltratá-los. Colocou um ponto final. Essa frase em negrito aqui é a frase-chave, e ele vai explicar para a gente de que maneira ele cuida, de que maneira ele monta e de que maneira ele cuida sem maltratar. Então, ele vai descrevendo aqui embaixo, como vocês podem ver, né, o complemento da primeira frase que ele colocou aqui. Tá certo, pessoal? Até eu acho que eu não preciso ficar perdendo tempo demais aqui, porque prejudica outras partes que a gente precisa ver que são importantes, né? Se deu para vocês entenderem a ideia, se ficar alguma dúvida, no final é só vocês colocarem para mim. Essa frase que é a chave que a gente chama, ela pode estar no começo do meu parágrafo, então vocês estão vendo aqui um exemplo que ela vem no começo, é a forma mais comum. No meu texto científico eu também vou colocar ela aqui no início e depois vou explicar sobre ela. Ou ela pode aparecer. Aqui ele está explicando o que foi feito em cima. Ele está explicando que a frase-chave era aquela primeira, que a mãe era demasiadamente protetora, e está explicando como que o parágrafo dele foi construído. Tá? Então, os pais eram protetores, a frase tópico, aí ele explica essas 3 coisas, que ela tinha que informar tudo antes de sair de casa, que a mãe fazia recomendações e que ela achava aquilo ridículo. Esse é o desenvolvimento do parágrafo, e o parágrafo termina com uma conclusão. Tá? Então, deixa eu reforçar uma coisa que eu comecei a falar e eu lembrei que eu não terminei. O parágrafo, ele tem uma introdução, certo? O parágrafo tem um desenvolvimento e o parágrafo tem uma conclusão. Da mesma forma que o meu texto, seja um TCC, seja um artigo, um resumo para congresso, um relatório, o que for que eu estiver escrevendo, o meu texto como um todo, ele tem uma parte chamada introdução, depois tem o desenvolvimento, que a gente vai dar nomes, né, para esses capítulos, e uma conclusão. O parágrafo também tem a mesma estrutura, isso precisa ficar claro. O parágrafo tem uma introdução, desenvolvimento das ideias e conclui aquela ideia. Concluiu, abre o próximo parágrafo. Você não abre um parágrafo sem concluir o primeiro e vai pôr a conclusão no parágrafo de baixo, que isso não é correto. O parágrafo ele tem que defender uma ideia. Defendeu a ideia, fechou, concluiu aquela ideia, vou iniciar uma nova ideia, abro um novo parágrafo. A frase que determina o parágrafo, que é chamada de chave, ela também pode vir no fim, igual vocês estão vendo, ele mudou a estrutura e colocou ela aqui no fim, tá? Que é uma outra maneira de fazer.
ou ela pode aparecer aqui no meio. Também que ela está aqui, ó, que ele mudou para outro tipo de assunto, mas ele está mostrando que a frase-chave está no meio. De todas as três formas aqui, o que é recomendado? Para você usar essa forma aqui, que a frase-chave vem no meio, você precisa ter bastante experiência com a escrita, muito conhecimento. Então, não é recomendado para quem está começando a escrever tentar fazer esse tipo de estrutura aqui, porque você pode se embolar e se perder. Então, é mais fácil você pegar essa frase aqui, iniciar o seu parágrafo com ela e depois desenvolver abaixo dela a ideia que você quer desenvolver. Tá? Mas só está mostrando que tem uma riqueza de possibilidades que você pode explorar ao longo do texto. É recomendado que a gente varie o tamanho dos parágrafos, que eles não sejam todos do mesmo tamanho, que não tenham todos a mesma estrutura. Por quê? Porque não fica cansativo para o leitor ao longo do texto ficar uma coisa ali muito monótona para ele. Então, ele vai variando, né? O tamanho, a forma de colocar a palavra, a frase-chave ali, você vai variando, tá? Entre um parágrafo e outro, você precisa fazer a ligação. Da mesma forma que aqui dentro do parágrafo existe a ligação, por exemplo, por isso. Por isso é uma ligação dessa frase que está começando com a frase anterior. Se aparece um por isso aqui, eu já estou entendendo que o que vem escrito aqui na frente é conclusão daquilo que foi falado antes daqui, certo? Eu estou concluindo a ideia que eu falei antes aqui. Aí ele dá aqui uma série de exemplos, igual eu falei que eu não vou ler isso aqui, né? Mas ele dá aqui uma série de exemplos, vocês pegam depois, eu estou com dúvida, pega, está aqui uma tabelinha na frente de vocês, abre ali e verifica, né? Que tipo de ligação que vocês podem utilizar. Vejam que tem muita coisa aqui. Então, não preciso ser repetitivo, ficar sempre usando a mesma palavra, né, do início ao fim do meu texto, para não ficar cansativo para o leitor. Você tem uma série de opções aqui que você pode utilizar. Cuidado com a pontuação, coloquei em vermelho aqui, que é para lembrar de chamar atenção para isso. Principalmente no uso da vírgula e no uso do ponto e vírgula, que é mais raro, mas às vezes acontece. Né? Mas principalmente no caso da vírgula, uma expansão, eu vou continuar falando alguma coisa, eu vou explicar, igual aqui, ó, o corpo humano se divide em 3 partes, cabeça, tronco e membro, quer dizer, tronco e membros é uma continuação daqui. Então, eu coloquei uma vírgula porque eu estou expandindo aqui o texto, explicando o que é. Ele deu aqui uma maneira, né, de você fazer as ligações entre as frases. Eu vou colocar 2 pontos aqui. Por que eu coloquei 2 pontos aqui? Porque ele está citando coisas, ele está enumerando coisas, então tem 2 pontos aqui. Existe uma outra forma diferente que as pessoas erram muito. Eu não preciso usar esses 2 pontos que estão aqui. Eu poderia dizer assim, ó, o corpo humano se divide em cabeça, tronco e membros. Nesse caso aí, se eu tirei esse pedaço aqui em 3 partes, eu não usaria os 2 pontos ali, eu vou direto. O corpo humano se divide em cabeça, tronco e membro, e não tem 2 pontos. Tá? Deu para entender direitinho? Toda essa questão de regra de gramática. Então, ele cita aqui uma palavra de ligação que ele usa aqui, pois, né, que é também conclusiva, mas ela está fazendo a ligação com a frase anterior. A frase anterior terminou aqui na vírgula, e ele usou aqui um termo para fazer a ligação, que é o pois aqui. Tá? E aqui continua, e para eu saber que houve uma conclusão, né, eu desenvolvi a minha frase-chave está aqui em cima, eu desenvolvi explicando o que é cabeça, o que é tronco, e para concluir ele usou uma palavra aqui, finalmente, né, ele poderia também ter falado assim, concluindo, ao final, alguma coisa assim, né, alguma palavra que eu posso usar que está aqui nessa lista aqui em cima,
e diga que eu estou concluindo aqui o meu parágrafo aqui nesse momento aqui. Aí eu já posso aqui abrir o próximo parágrafo. Então, Atanásio, sim, pode falar. nessa parte que você citou, normalmente a parte final vem procedido de uma citação, né? Prossegue uma citação. Sim. Então, a gente vai colocar os exemplos lá embaixo. É porque esse texto aqui, como eu falei, ele não é de artigo científico, ele só está ensinando estrutura de parágrafo, mas geralmente eu terminaria aqui colocando uma citação aqui do autor que teria falado isso aqui para mim. Ah, Ok? tá. Perfeito. Seria isso a pergunta, né? Lá embaixo, nos exemplos, tem isso daí. É simplesmente aqui, porque, como eu falei, como o objetivo desse material aqui não é o texto científico, é só a estrutura do parágrafo, por isso que ele não colocou aqui, tá certo? Agora, onde que essa citação ela poderia entrar? Ela poderia entrar aqui no início, que atualmente não é mais recomendado, é recomendado a gente evitar fazer aqui no início, lá embaixo tem o exemplo que eu vou falar. Ela pode vir aqui no meio ou pode finalizar o meu texto, tá? A gente detalha mais daqui a pouquinho lá embaixo. Ok. O que significa a coerência, então? A coerência significa justamente aquela ligação do parágrafo com o parágrafo anterior. O que é que tira a coerência do parágrafo? Se eu colocar fora de uma ordem cronológica, eu perdi a coerência, né? Então, ele coloca esses exemplos aqui, que vocês podem olhar depois com calma, né? Se eu colocar aqui, em algum lugar que ele colocou exemplo aqui, vamos supor que tem aqui, ó, tá aqui, ó, ilogicamente arranjado, isso mesmo, ó, 1, 4, 2 e 3. Eu perdi a coerência. Qual que seria a coerência? A coerência seria 1, 2, 3 e 4. Se eu troco de ordem, coloco o elemento 4, não quer dizer aqui o numeral, mas vamos supor que algum item que eu esteja relacionando lá, eu coloco fora da ordem aqui, isso quebra a coerência do meu texto. Lá embaixo tem um exemplo muito bom para a gente conversar um pouquinho, tá? Sobre ele depois, tá? Tudo que gera desorganização prejudica a coerência, tá? Então, aqui ele dá alguns exemplos de coerência lógica, tá? Uma determinada sequência: barata, cachorro, gato, pernilongo, zebra. Qual que é a lógica dessa sequência aqui? A lógica é a ordem alfabética, certo? Se eu olhar por um outro critério diferente, eu vou falar que está fora de ordem, que está desorganizado. Não é isso? Ó, inseto, mamífero, mamífero, inseto de novo, mamífero outra vez. Mas ele teve uma lógica. Qual foi a lógica dele? Ele quis usar aqui o critério da ordem alfabética. Considerando pela ordem alfabética, ele está coerente com aquilo que ele se propôs a fazer. Qual seria outro critério que eu poderia usar? Aí vocês vão pensando aí, à medida que vocês vão ouvindo, vão imaginando aí na cabeça de vocês, se vocês estivessem escrevendo um artigo, a sequência dos itens que vocês teriam que discutir no artigo, ou no relatório, ou no TCC, que seria mais ou menos isso daqui. Qual critério que eu vou usar? Existe uma norma? Não, o critério é do autor, mas tem que ter uma coerência lógica, tem que ter o bom senso na hora de estabelecer essa ordem. E aí, como é que eu vou estabelecer? Conversa com o seu orientador, que geralmente é uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, né, porque está há mais tempo fazendo isso, e estabelece uma ordem de acordo com o bom senso e que tenha uma lógica que seja aceitável, vamos dizer assim, né? A outra maneira que ele usou, cachorro, gato e zebra são mamíferos, ele separou, barata e pernilongo são insetos. Então, ele usou dois critérios diferentes. Das duas maneiras que ele usou, ele consegue ter coerência lógica no texto dele, tá? O que é que não teria coerência aqui? Se eu tivesse misturado isso tudo aqui, mas não fosse pela ordem alfabética. Por exemplo, se essa barata tivesse aqui depois do cachorro, eu não estaria em ordem alfabética. Falando em ordem alfabética, lembrei
E quando a gente escreve palavra-chave, isso é uma norma também que existe, tá? Que eu não sei se ela é divulgada, mas as palavras-chave, o correto é que elas venham em ordem alfabética, tá? No seu texto, certo? Eu vou falar assim, ó, melhoramento genético. Vamos supor que a revista lá que eu vou publicar, ela pede ponto e vírgula. Então, eu vou falar melhoramento genético, pimenta, e não sei que outra palavra que eu poderia usar aqui, acesso, vamos dizer assim. Então, qual ordem que eu colocaria isso? Acesso, a letra A é a primeira palavra-chave, melhoramento genético a segunda, pimenta a terceira, porque estaria seguindo a ordem alfabética, tá bom? E procurar também um outro critério, isso foi falado por bibliotecário, tá? Não estou inventando, não é coisa que saiu da minha cabeça. Bibliotecários informaram isso, até numa época que eu fui numa banca lá no Rio de Janeiro, e você procurar seguir uma ordem de, além da ordem alfabética, de amplitude da palavra, como é que fala? Abrangência, a palavra mais abrangente virem à frente das outras que são mais específicas, tá? Eu não sei se todo mundo segue, eu não sei se é uma regra universal, mas pelo menos a ordem alfabética para a palavra-chave, ela é recomendada a gente utilizar, tá bom? O meu texto ele vai ter consistência e concisão se os parágrafos estiverem todos interligados, né? Tiver eu perceber que um dá continuidade ao que eu comecei a falar no outro anteriormente, tá bom? A maneira como eu vou escrever, ela interfere no resultado de quem vai ler o meu texto. Então, tá aqui, o escritor, ele tem que estar vigilante, tá palavreado aqui, é o palavreado do autor do livro que eu peguei, tá bom? Eu não usaria esse palavreado aqui, e nem é um palavreado que caberia num artigo científico, tá? Mas ele usou isso aqui. Mas são vícios de linguagem. Ser prolixo, o que é ser prolixo? Você fala mais do que deve, você escreve frases longas demais sem necessidade, ou então você fazer o oposto, você reduzir tanto aquilo que ficar sem sentido, que você falou menos do que devia. A outra coisa que você pode fazer, digressão, quer dizer, você fugir do assunto que você queria tratar. Eu estou falando de pimenta, né, de melhoramento genético de pimenta, de repente, sei lá por que motivo lá, você vai lá falar de laranjeira, por exemplo, não tem nada a ver com o assunto. Isso chama digressão, você fugiu do assunto, né? Ou você continua falando de pimenta, mas em vez de você estar falando de melhoramento genético, que era o seu assunto, de repente você foi falar de fenologia da pimenta, quer dizer, que não é o assunto do seu trabalho, o seu assunto é melhoramento genético, então você fugiu do seu assunto. Para evitar que seja muito longo, então, ele tem uma série de recomendações, aqui são exemplos de como você pode usar o verbo. Em vez de eu usar a expressão levar em consideração, eu poderia usar a única palavra, considerar. Levar ao conhecimento, não, informar. Né? Chegar à conclusão, concluir. Eu diminuí 2 palavras aqui, né? Ou 3, quando eu uso nessa forma concentrada. Isso ajuda a evitar a prolixidade, como ele fala aqui, o verbo, ele sendo mais específico, ele ganha força. Quando ele é diluído dessa maneira, que ele perde a força daquilo que você quer explorar no texto que você está escrevendo. Tá? Tautologia, ela tem um outro nome que a gente conhece como pleonasmo. O que é pleonasmo? É você repetir algo que você já falou. Então, redondo na forma, verde na cor, né? Descer para baixo, subir para cima, né? A gente fala assim até sem pensar, né? Eu vou descer lá embaixo, né? Eu estou no prédio lá em cima, por exemplo, e falo assim, eu vou descer lá embaixo para resolver. Se você vai descer, é porque você vai para baixo, né? Se eu vou subir, é porque eu vou para cima, né? Então, a gente ter cuidado com esse tipo de coisa aqui, para não ser repetitivo, e ajuda o nosso texto a ter uma
ser mais conciso, mais objetivo e não cansar tanto o leitor. Aqui são só exemplos, tá? Que a tabela é grande, né? E aqui ele dá outros exemplos da construção em si, né? Então, assim, você falasse, ó, no caso de, igual essa terceira aqui, no caso de, quer dizer, no caso de eu conseguir um acesso, então, eu poderia trocar essas 3 palavras por uma simples palavra aqui, se eu conseguir, né, quer dizer, eu já reduzi o tamanho da minha frase. Em artigos anteriores, eu já demonstrei, tá? Posso usar um artigo meu, eu, Atanásio, publiquei um trabalho e quero usar ele como referência num outro que eu vou escrever. Posso, sem problema nenhum. O que eu não posso fazer é citar somente eu como se eu fosse o autossuficiente. Eu tenho 20 trabalhos publicados aqui sobre pimenta, então eu vou usar todos os meus 20 trabalhos no próximo artigo que eu estou escrevendo. Isso não é coerente. Mas usar 1 ou 2 trabalhos que eu já escrevi, que tem a informação que eu preciso, que me ajuda a fundamentar o próximo, eu posso usar. Isso não é problema nenhum. Isso não é autossuficiência, isso não é orgulho do pesquisador. Ele tem a informação que ele precisa, né? Então, vamos supor que eu fui usar um artigo que eu mesmo escrevi e falei desse jeito aqui. Em artigos anteriores, eu já, né? Quer dizer, então eu posso eliminar toda essa parte aqui e encurtar a frase que eu estou escrevendo, tá? No texto científico, às vezes fica assim, parece que está faltando pedaço de alguma coisa, mas é porque a gente é acostumado, a gente quer escrever do jeito que a gente fala. E, na verdade, a gente fala do jeito que a gente pensa, né? Então, quando você vai escrever o artigo, a revista limita você, são tantas páginas que você, né, que você tem direito de escrever, não pode passar daí, então você é obrigado a ir enxugando o seu texto. Então, às vezes a gente elimina algumas palavras no meio que parece que você lê a frase, parece que ficou faltando alguma coisa, mas não é, porque a linguagem tem que ser objetiva, tá? Quanto ao tamanho do parágrafo que eu vou escrever, é uma outra polêmica, tá? Que eu já participei de banca, onde o membro lá da banca fala assim para o aluno, alguns orientandos que eu conheço também que trabalharam com as pessoas, o parágrafo ele não pode ter mais do que 10 ou 12 linhas. Quer dizer, essa é uma regra que a pessoa inventou. Tá? Essa regra não existe em nenhum manual de metodologia. Qual que é o tamanho do meu parágrafo? É um tamanho que, de acordo com o bom senso, de acordo com o público para o qual eu estou escrevendo, eu vou definir que ele não seja longo demais, mas que ele tenha todas as informações que o parágrafo precisa ter. Tá? Um parágrafo mais ou menos do tamanho desse que está aqui na frente de vocês na tela, é um tamanho bom. Tá? Então, o que é que ele fala sobre parágrafo? E outra coisa sobre tamanho, né? Lembrando aqui, né? Ana Paula está aí, estou lembrando que a revista o IF Ciência. O IF Ciência ela é dividida em 2 colunas. Então, eu posso usar o mesmo critério que eu uso aqui para uma coluna única. Eu posso usar para 2 colunas, o tamanho do parágrafo aqui, 12 linhas numa coluna única ou 12 linhas em coluna dividida. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, não teria muita lógica. Então, 12 linhas dividido aqui seria metade desse texto que está escrito aqui. Então, eu tenho que ser coerente até mesmo com o tipo de paginação que a revista usa. Se ela usa em 2 colunas, se é uma coluna só, tudo isso interfere na minha decisão do tamanho do parágrafo que eu vou escrever. Ele precisa ter a lógica, que a gente já falou lá atrás, né, da sua construção, tá? E o tipo de leitor que eu tenho. Então, o que é que ele fala aqui? Ó? Criança ou pessoa que tem pouca instrução. Parágrafo curto facilita a compreensão do texto. Leitores de cultura média. Um aluno, por exemplo, de ensino médio, de ensino técnico, ele já tem uma capacidade maior de compreensão. Eu uso com esse público um parágrafo de tamanho médio. E quando eu vou escrever para a comunidade científica, pessoas que têm curso superior, que têm mestrado, que têm doutorado, que estão acostumadas a ler
artigo e revista, eu posso usar um parágrafo maior, porque a pessoa consegue entender o que eu estou falando. E segundo a informação dele aqui, num artigo científico, num texto científico, às vezes eu preciso explicar mais, eu preciso definir conceitos. Então, o parágrafo acaba naturalmente ficando um pouquinho maior. Tá? Esse parágrafo, só para vocês terem ideia de tamanho, ó, esse que está escrito aqui, eu esqueci de marcar aqui, mas esse que está escrito aqui, ó, quando os leitores não têm forte formação, até no ponto aqui, ele tem exatamente 66 palavras. Então, olha um parágrafo de 66 palavras, o tamanho que ele fica. Né? Quase 6 linhas aqui, se for uma coluna única aqui. Se for dividido em 2 colunas, ele teria aqui 12 linhas, não é isso? Mas o número de palavras seria o mesmo aqui, certo? Então, isso que a gente tem que ver. O formato é aquilo que eu falei, né? Que, assim, que a gente pode variar ao longo do texto. Um aqui é mais curtinho, o outro é mais longo, porque isso facilita para o leitor, para não ficar monótono para quem vai ler. Tá? Então, a decisão aqui, ó, tem os critérios aqui que eu vou passar. Um parágrafo médio, ele teria em torno de 150 palavras, um parágrafo de 66, aquele de cima, seria considerado curto, e um parágrafo longo seria, ele deu um exemplo em algum lugar aqui lá do pessoal dos Estados Unidos, costuma ler até 300 palavras, acho que eu tirei daqui. Tá? Então, um parágrafo longo seria um parágrafo que teria entre 250 e 300 palavras. Aí, se você for olhar o que é um parágrafo de 300 palavras, ele é quase uma página escrita, dependendo do tamanho da fonte que você usar. Tá? Então, quer dizer, um parágrafo de 300 palavras é um parágrafo longo. Para fazer a ligação, a gente usa os conectivos, que ele está dando vários exemplos aqui, não vou ficar perdendo tempo aqui, porque é só olhar depois, é a mesma coisa lá, usar o pois, o se, o e, né, o mas, porém, contudo, tudo isso são palavras que servem para fazer ligação, e o que ele chama atenção aqui, só para a gente passar para frente, né, que eu estou vendo aqui, que você pode usar uma palavra que você usou no parágrafo anterior. Você pode repetir uma frase ou uma palavra do parágrafo anterior. Tá? Aqui, ó, parágrafo 1º. Os irmãos João e Pedro foram pescar. Quando você vai para o parágrafo 2, para fazer ligação com o parágrafo anterior, você pode usar uma palavra. Então, Pedro estava escrito aqui no primeiro parágrafo, você repete, começa com Pedro aqui para fazer a liga, e eu entender que você está fazendo a liga com o parágrafo anterior. Tá certo? João se queixou dos mosquitos, eu já estou no parágrafo 3, mas o que João está fazendo aqui? Está fazendo a liga lá com o primeiro parágrafo do meu texto. Certo? Então, são formas que a gente tem de manter essa ligação aí. Fazer a revisão de tudo que a gente escreve, pedir para outra pessoa ler, escrever e pede para alguém ler. Porque, às vezes, a gente escreve e a gente vai e vem tantas vezes nisso daqui, chega uma hora que a sua cabeça, você já passa por cima, você já nem enxerga mais o que você está escrevendo. Você lê e já não enxerga mais os erros que tem ali. Então, é importante que outra pessoa leia e te dá umas dicas, ó, melhora aqui, corrige aqui, essa frase aqui não está muito clara, que às vezes ela está clara na minha cabeça, mas não está clara para a pessoa que está lendo o texto, então é importante você escrever, você voltar a revisar o que você escreveu e pedir para alguém ler. Voz passiva é evitado que ela seja, é recomendado que ela seja evitada, mas no caso do texto científico é uma linguagem que a gente usa muito, né? Que a linguagem técnica a gente precisa usar essa forma mais impessoal. Está escrito aqui embaixo, esse estilo impessoal, ausência de eu e de nós na redação, né, que surgiu aqui na década de 20,
Atualmente, esse atualmente aqui eu vou questionar ele, porque quando eu defendi o meu doutorado em 2003, isso já lá na Unesp, o pessoal já falava, já estava aceitando você colocar nós no texto, e algumas revistas internacionais já estavam aceitando você falar dessa maneira aqui, porque o entendimento é o seguinte, a ciência ela nunca é totalmente impessoal. Eu fiz o trabalho, eu tirei uma conclusão. Então, tem algo de pessoal meu naquilo que eu estou escrevendo. Então, esse argumento que tem que ser totalmente impessoal, isso tem, sim, caído por terra. Não é lógico todo mundo que usa isso, mas é aceitável hoje em vários lugares. Você escreveu o texto assim, fizemos isso, concluímos isso, tá? Isso já é aceito em alguns lugares, algumas universidades já aceitam isso nas teses. É um progresso, né, que vai acontecendo, que eu acho importante, em minha opinião pessoal aqui, tá? Então, a voz passiva, o exemplo que serve para a gente é o número 5 aqui, ó, quando eu vou fazer uma descrição científica. O cloro foi colocado no tubo, quer dizer, eu estou descrevendo lá a minha metodologia, eu trabalho com tubo e trabalho com cloro lá no meu laboratório, então eu não vou colocar eu coloquei o cloro no tubo ou nós colocamos. A gente fala da forma impessoal. O cloro foi colocado, né? Foi colocado é voz passiva. O cloro, ele é o agente da passiva, no caso aqui, né? Lá das aulas de gramática, né? Certo? Então, evitar o emprego desses artigos desnecessário, o aluno tira um grande proveito, né? Lembrar uma frase agora que a gente usaria aqui. Mas, enfim, qualquer um dessas coisas aqui, depois eu lembro uma coisa nossa aqui, qualquer um desses aqui, ó, um grande proveito, uma linda cachoeira, uma imensa árvore, então tirar esses artigos, vocês veem que aqui do lado de cá não tem o artigo, né? E a frase, ela tem o mesmo efeito dessa outra do lado de cá. Só tirei o um daqui, ó, o aluno tira grande proveito. Tá? Evitar o artigo indefinido no texto científico como um todo e evitar o possessivo. O pai carregou o seu filho. O pai carregou o filho. A gente acha que esse seu aqui é necessário, ele não é necessário. Muitas vezes ele até me atrapalha em vez de me ajudar. Né? E tinha a professora Sônia, né, que já falecida, colega nossa aí da língua portuguesa, que ela criticava muito toda vez que a gente escrevia alguma coisa, colocava esse seu aqui, então ela questionava sempre o seguinte, o estudante pegou o seu livro, o livro é de quem? O livro é do estudante ou é o livro, por exemplo, pegou o meu livro, eu, Atanásio, o estudante pegou um livro que era meu, entendeu? Então dá duplo sentido. Então, ela criticava muito isso daqui, seu e sua, né? Então evita para não fazer confusão. Aí ele dá um exemplo aqui embaixo. O monge fez sua oração e partiu, fez a sua e já acrescentou mais um artigo aqui, fez a oração, então sem o sua, né? Na opinião do autor aqui, o melhor seria o terceiro aqui embaixo, eu encontrei uma quarta forma, além daquilo que está no texto, que é essa que eu coloquei em vermelho aqui, o monge orou e partiu. É a frase mais curta que eu consigo fazer para ser objetivo, coerente, conciso, não ser prolixo e não cometer aqueles erros que tem lá atrás, tá? Vou passar aqui adiante, né, que eu estou preocupado aqui com o tempo, só para a gente, então, uma coisa mais prática aqui. Aqui é um exemplo de introdução pronta. Sobre a introdução, o que é que eu tenho a dizer? Quando você escreve um TCC, qualquer trabalho que seja na forma de monografia, o que é a definição de monografia? Um texto que pode ser um trabalho de graduação, pode ser uma dissertação de mestrado, pode ser uma tese de doutorado. É o formato como ele é escrito que chama monografia. Quando você escreve uma monografia,
você tem um capítulo chamado Introdução e você tem um outro capítulo chamado Revisão de Literatura. O que é que o pessoal faz? Pega essa introdução aqui, transforma ela numa revisão de literatura, depois vem na frente no outro capítulo chamado Revisão de Literatura e faz uma outra revisão e o trabalho fica sem introdução, né? E quando eu vou escrever artigo, eu coloquei aqui, deixa eu só passar, para a gente não perder tempo. Depois, se vocês quiserem, a gente volta, não sei se vai dar tempo, mas vocês estão vendo aqui, ó, 4 parágrafos escritos aqui,